Hoje eu vou te mostrar como usar todas as teclas do seu notebook ou computador. Muita gente tem dúvidas sobre como usa essas teclas superiores, as teclas inferiores, cedilha, ponto de interrogação, tio e etc. Eu vou passar com vocês por todo o teclado para não ter dúvida e você nunca mais errar. Você não vai esquecer mais de como fazer. Vamos começar por todas as teclas superiores. Então, como é que faz para colocar aspas duplas no computador? Você vai apenas apertar aqui no Shift, certo? Pode ser o da esquerda, pode ser o da direita. É importante você apertar em um deles e apertar sobre a tecla da aspas. Então, no computador, a gente vai ter aspas duplas. Como que eu vou colocar o exclamação? Você vai fazer a mesma coisa, Shift e apertar na tecla onde está o exclamação, que é para ser a tecla 1. Se apertar, vai aparecer exclamação. Como fazer para colocar a tecla arroba? Mesma coisa, Shift, tecla 2, onde está o arroba, e vai aparecer o arroba. Como colocar a tecla hashtag ou jogo da velha? Sempre Shift, certo? Todas as teclas superiores. Shift, a tecla que está o jogo da velha, número 3, teremos jogo da velha. Como colocar o cifrão? Shift, número 4, que vai aparecer o cifrão. Como colocar o porcentagem? Shift, número 5, teremos porcentagem. Como colocar, pessoal, essa teclazinha aqui, que eu esqueci o nome agora, mas o pessoal nem usa muito ela. Shift, estou apertando da direita, agora pode ser o da esquerda também. Número 6, né? E aí você consegue colocar. Essa tecla também esqueci o nome dela, é alguma coisa icon, company, alguma coisa. Você aperta também tecla Shift, número 7, e você vai ter ela. Eu costumo usar I, né? Eu costumo chamá-la de I. Asterisco, aperta tecla Shift, número 8, e a gente terá o asterisco. Parênteses aberto, Shift, número 9, teremos o parênteses aberto, e Shift, número 0, teremos o parênteses fechado. Como é que faz para colocar o traço maior? No caso, o underline, né? Aquele traço que ele fica deitado embaixo. Também aperta o Shift e aperta na tecla onde tem o menos, que vai ter também o underline. E aí nós teremos o underline, o traço que fica deitado na linha. Para colocar o mais ou sinal de positivo, Shift, e aqui no sinal de igual você vai apertar e vai entrar o sinal de positivo. Repare que nessas teclas aqui a gente quase não vai ter nenhuma tecla superior, né? Então o que acontece? Quando a gente aperta no Shift uma tecla dessa, ela vai ficar maiúscula. Então se você quer colocar apenas uma letra maiúscula, você vai apertar a tecla Shift em cima da letra que você quer. Eu vou usar de exemplo o M. Vou apertar o M, ele fica maiúsculo. Se eu soltar o Shift, fica minúsculo. Apertando o Shift, ele fica maiúsculo. Como é que faz para colocar o acento invertido? Também vai ser com a tecla Shift, porém você vai apertar na tecla do acento normal. Então você aperta o Shift e a tecla de acento e você vai ter o acento invertido. Para você abrir uma chave, você vai apertar no colchete. Então Shift, colchete, então você vai abrir uma chave. Para fechar a chave, você vai abrir no colchete fechado, que é esse aqui de baixo. Você aperta o Shift no colchete, então nós vamos ter uma chave fechada. Para você colocar o acento circunflexo, você vai apertar o Shift no botão do tio, certo? Então Shift e aperta no tio, você vai ter um acento circunflexo. Para você colocar dois pontos, ao invés de ponto e vírgula, você aperta o Shift no botão da ponto e vírgula, e aí você vai ter dois pontos. Para você colocar as setinhas, Shift, vírgula é a setinha para a esquerda, Shift, ponto, a setinha para a direita. Para você colocar uma barra em pé, ela fica exatamente em pé, você vai apertar Shift aqui junto na barra invertida. Então, Shift, barra invertida, você vai ter uma barra em pé. Agora que a gente já passou por todas as teclas superiores do teclado, é hora da gente colocar as teclas laterais. Então, algumas vão ter, algumas não. Como é que você faz, por exemplo, para colocar aquele umzinho pequenininho? É um pequeno mesmo. Você vai apertar, ao invés do Shift da direita ou da esquerda, o Alt GR. Agora tem uma diferença. Esse Alt é diferente desse. Se você apertar aqui, não vai funcionar, não vai acontecer nada. Você tem que usar o Alt GR para colocar os símbolos laterais. Então, eu vou apertar aqui o Alt GR1, eu vou ter o 1 pequenininho. Aqui ele está grande, mas olha para efeito de comparação. E aqui você também vai acontecer no 2, no 3, até o 3 no caso. Se a gente for colocar, por exemplo, um símbolo, que esse aqui eu não sei qual é o nome, basta apertar o Alt GR4, que você vai ter ele na tela.
Se você precisar colocar o símbolo de centavos, Alt GR5. Se você quiser colocar esse símbolo que é tipo como se fosse uma barrinha, um tracinho, um L de cabeça para baixo, você aperta o Alt GR6. E se você precisar colocar esse símbolo aqui, que eu já não lembro mais também qual é o nome, basta apertar o Alt GR na tecla de igual. Alt GR igual, você consegue colocar ele. Aqui embaixo nós vamos ter símbolos mais úteis, que a gente vai ter o A de primeira, o O de primeiro. Você também usa a tecla Alt. Então aqui eu vou ter o Azinho de primeira, lembrando, ó, bem menor, e o Alt O para ter o primeiro. Então, pessoal, é dessa forma que você consegue colocar os principais símbolos do seu teclado. Caso o seu teclado não tenha ponto de interrogação, você vai usar o Alt GR W para ter o ponto de interrogação. Caso não tenha a barra, Alt GRQ para ter a barra. E caso o primeiro esteja escondido, você quer outro primeiro diferente desse Ozinho, que é um menor, você vai botar o Alt GRE, que aí você vai ter o primeiro menorzinho. Esses são os símbolos do computador. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não se esquece de comentar, deixar o like, se atrapalhou, não sei. Se você tem alguma dúvida, comenta que eu vou fazer o possível para te responder e te ajudar. Muito obrigado e até o próximo vídeo.